A magia da lua é a magia dos arquivistas, King não é o último titã, quem são os feiticeiros ou magos? Todos esses mistérios e vários outros ficaram em aberto no final de Dollhouse por conta do cancelamento. Alguns banais sem muita importância para a série, mas outros que realmente precisávamos saber, que renderiam no mínimo mais uma temporada inteira pro desenho. E várias dessas coisas foram até mesmo esquecidas pelos fãs da série, ou até mesmo nem questionadas por eles. Mas como eu sou um fanático por Dollhouse que não tem vida social e fica maratonando a série a cada lua cheia, eu encontrei diversas dúvidas sobre a série que eu pensei em algumas teorias, inclusive muito interessantes sobre elas. E é sobre essas teorias que a gente vai falar no vídeo de hoje, mas chega de relação. Oi, meu nome é Raven e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. A Lua do Reino das Bruxas já se provou ser um canalizador muito forte de magia, mas também muito esquecido, já que vemos os protagonistas usarem da sua magia para fazer o Rory criar pernas, ainda que não fosse a intenção deles. Além de que no próprio dia da união, a Lua é um dos principais pontos pro feitiço funcionar, o que deixa bem claro que a magia daquele mundo vai bem além dos titãs, podendo ser essa magia que a Aida fala pra Luz quando ela tá tentando ensinar ela a fazer feitiços, dizendo que antigamente as bruxas selvagens faziam magias de outras formas. E nisso ela pode estar se referindo tanto aos glifos que a Luz eventualmente viria a descobrir, quanto da magia da Lua, e que seres possuem a Lua como símbolo, os arquivistas e o colecionador, podendo ser essa magia deles, se eles manifestarem através de corpos celestes, não só da lua, como também de estrelas, por exemplo, e isso faz muito sentido, principalmente se lembrarmos quem foi que ensinou o feitiço de drenagem pro Belos usar no dia da união, o próprio colecionador, que inclusive disse que aquele feitiço é mais poderoso que qualquer outro, que eu acho que foi um exagero dele, mas com certeza é algo relevante a ser considerado, podendo ser esses os primeiros exemplos de magia de colecionadores / arquivistas. E se isso for realmente verdade, podemos concluir que o Rory realmente tem alguma ligação com os arquivistas, podendo confirmar minha teoria que a espécie do Rory foi criada pelos arquivistas para decompor o cadáver dos titãs mortos. E se você não viu esse vídeo, ele vai estar aqui na descrição caso você queira dar uma olhada. Como vimos, a alma de um talismã afeta diretamente a forma física de quem a absorve, como visto com o próprio Belos, e no caso dele se parecia muito com a maldição da Ida. Capaz de entender com a cabeça coruja, ela conseguiu uma nova forma, mais controlada e mais harmônica, e levando tudo isso em conta, podemos concluir que talvez tenha acontecido algo assim com Hunter, já que a alma do Flapjack foi absorvida pelo Hunter assim como o Belos fez com milhares de talismãs ao longo de sua vida. Só que como foi algo feito pelo próprio Flapjack, eles não precisaram se entender como a Ida e a besta coruja. Logo, Hunter poderia se transformar em algo que fosse a mistura do seu ser com o Flapjack. Ah, mas por que ele ainda não despertou essa forma dele? Simples. Porque ainda não houve uma situação que ele precisasse de sua nova forma. E uma prova disso seria o novo poder que o Hunter ganhou após o sacrifício de Flapjack, no caso de teletransporte curto, que só foi despertar em uma situação crítica, mesmo muito tempo depois do Flapjack ter salvo o Hunter. Então seria só questão de tempo até Hunter descobrir essa nova forma dele misturado com seu antigo talismã. E algo assim poderia ter acontecido com os líderes de Covens, que supostamente todos eles poderiam se transformar em uma versão mais poderosa de si mesmo misturado com seu tipo de magia. Só que eu digo supostamente, já que só vimos o Darius fazer isso, e isso poderia ser feito usando uma maldição controlada, que foi criada para ser manipulada como seu portador bem entender, por mais que eu acredite que aquilo seja só uma forma do próprio usuário de magia usando seu potencial máximo. Algo que acabou sem explicação na série é o Echo Mouse ou o rato ecoante. Ele simplesmente apareceu na série e nunca nos foi dado nenhuma explicação sobre ele, mas é só a gente parar pra pensar um pouco pra descobrir do que ele realmente se trata. No caso, uma espécie de robô mágico feito justamente pra reproduzir eventos antigos. E ele faria isso se alimentando de livros não pra comer suas palavras e depois reproduzir elas, e sim pra comer as memórias dos livros. As memórias de quando eles foram usados pra armazenar conhecimento, como era o caso do diário do Philip. E esses ratos estariam justamente naquela seção proibida da biblioteca por ser onde os livros mais antigos estavam. Logo, os livros mais frágeis, livros que poderiam ser destruídos apenas com um toque, como acontece no próprio episódio. Então, já que esses livros vão ser destruídos de qualquer jeito, que eles sirvam de alimento para uma máquina que guarda suas informações, para que elas sejam consultadas depois. E eu tenho certeza que o criador dos ratos ecoantes foi o próprio Malphus, aquele bibliotecário que aparece no episódio, que com certeza sabe manusear aquelas criaturas melhor que a luz. Uma criatura muito esquecida da primeira temporada de Dollhouse é o Grometheus, um monstro dito como portador do medo, sendo uma criatura que vivia embaixo da escola de Exide, e que todo ano um aluno deveria enfrentar e o derrotar. Caso contrário, ele ia escapar e assombrar Boiling Isles. Mas pensa comigo, por qual motivo a segurança da população de Boiling Isles estaria nas mãos de crianças? Tipo, o Belos no mínimo já teria intervido com uma criatura tão poderosa quanto essa. E nada me tira da cabeça que aquela coisa é só uma invenção da própria escola como tipo de treinamento para os alunos mais fortes, já que a escolhida da vez era a Emmett, dita naquela época como a top student de Exide. Então, por isso eu acredito
acredito que Prometheus seja uma tradição da própria Exide, que eles fazem isso há décadas. E eu vou fingir que a Exide existe desde antes do Imperador Belos começar a governar. Se quiser entender isso melhor, assiste esse meu vídeo de Del House, link na descrição. Mas seria muito chato se eu só teorizasse até aqui. Mas tem um detalhezinho muito interessante que possa ligar Prometheus a outra espécie de bolinhaios, já que ele tem a capacidade de mudar de forma. E me digam, que outra criatura tem a habilidade de mudar de forma? Exato, basiliscos. E como sabemos, eles estavam em extinção até Belos trazer eles de volta à vida para estudo. E se o motivo dessa espécie ter entrado em extinção é porque todos eles foram sendo caçados e transformados em maldições, assim como aconteceu com a besta coruja sabe Deus quanto tempo atrás. E a partir dessas maldições foram criados diversos Prometheus que foram sendo usados ao decorrer dos anos, até que os basiliscos estivessem completamente extintos. Claro que não temos nenhuma prova que sustente essa teoria além da capacidade de ambas as espécies mudarem de forma, mas eu só queria compartilhar essa linha de pensamento aqui com vocês. Outra coisa que ficou em aberto na série é sobre a identidade dos magos. Não vemos nenhum mago verdadeiro na série, já que o Radagast era só um fraudulento mesmo, mas no mesmo episódio que ele aparece, Ida confirma que sim, existem magos naquele mundo. E não dá pra saber se os magos são só o masculino de bruxas, já que em inglês wizard, que é a palavra que a Ida usa, pode ser tanto bruxo quanto mago, ou até mesmo feiticeiro, mas eu vou seguir pelo caminho que ela tava se referindo a outra espécie. É meio difícil de dizer, já que as bruxas em Del House são mais uma espécie de seres e não uma profissão ou estilo de vida. E pegando o real significado de cada palavra no nosso mundo, podemos afirmar que enquanto o mago desenvolve habilidades mágicas após estudar durante anos, o bruxo consegue as habilidades mágicas fazendo pacto com entidades, o que continua sem fazer sentido, já que as bruxas em Del House não fazem nenhum pacto com uma criatura pra fazer magia ou algo assim. Então as bruxas de Del House estão mais pra feiticeiras, que nascem com a capacidade de manipular a magia. Então a minha conclusão é que magos são só um tipo de bruxos mais velhos que façam magia através de outro jeito. Talvez dando livros, e talvez porque sejam bruxos que nasceram sem a vesícula biliar mágica, não têm a capacidade de fazer magia naturalmente. Mas eu acredito que seja só algo jogado no episódio que não tenha nenhuma real explicação. Mas algo muito interessante que eu lembrei foi o livro que Gus usa pra fazer magia na abertura da segunda temporada da série. Diferente de tudo mostrado na série, a magia desse livro pode ser feita sem o uso de círculos mágicos, que todo mundo de bolinhas usa. Tudo bem que nessa mesma cena da abertura, Willow e Emmett também não fazem círculos pra fazer suas magias, só que o Gus é o único dessa cena que tá usando um objeto mágico, que pode ter sido muito bem a invenção de um mago. Bolinhaus possivelmente já foi destruído pelos arquivistas milênios atrás, já que em For the Future, segundo episódio da terceira temporada da série, é dito no livro que conta a história dos arquivistas em uma parte riscada pelo colecionador, mas se eles começarem a atrapalhar, limparemos a terra e queimaremos o ar. E como vimos, isso realmente aconteceu em Bolinhaus. A terra foi limpada, os titãs foram quase extintos e o ar foi queimado, dando origem à chuva ácida que até hoje assola o arquipélago de Bolinhaus. Eu só não acho que os arquivistas esperavam que dos restos mortais de um titã seriam novas formas de vida, mas tudo bem, né? Uma coisa muito interessante que eu só fui perceber enquanto tava escrevendo o roteiro desse vídeo é que os caça-titãs, aquela tribo que quase extinguiu todos os titãs, já existiam quando os titãs ainda estavam vivos. Mas como bem sabemos, as bruxas e praticamente todas as criaturas de Bolinhaus surgiram dos restos mortais do titã. Ou seja, os caçadores de titã realmente podem ter sido criados pelos arquivistas. Ou então eles podem ter surgido de um titã que os arquivistas conseguiram matar de alguma forma, ou que morreu por causa de outra coisa. Por mais que eu acredite na primeira hipótese, já que até uma raça surgir e evoluir, demoraria muito tempo. Tudo bem que os arquivistas e os titãs podem viver, sei lá, milhares de anos, mas como vimos no episódio deles, eles cultuam os arquivistas como se fossem deuses, podendo esse muito bem ser um indício de que os arquivistas criaram eles, por mais estranhamente semelhantes que eles fossem com as bruxas de Bolinhaus. Outra coisa que de primeira pode parecer sem sentido, mas que depois de pensar um pouco pode acabar gerando uma teoria muito interessante. É quando Bill, o líder dos caçadores de titãs, fala no seu episódio de estreia que viu o último titã vivo e que seu grito o deixou surdo. Mas se a gente parar pra pensar, não faz sentido ser o King esse último titã, já que eu duvido muito que o King teria ido naquela ilha antes daquele episódio. Ou então que os caçadores de titãs teriam ido até Bolinhaus. E mesmo se tivessem ido, o King ainda não tinha despertado seus poderes de grito supersônico. Logo, é impossível que ele tivesse deixado o Bill surdo. Então, ou o Bill tem milhares de anos para ter presenciado um titã vivo, ou existe mais um titã que vaga pelo planeta de Bolinhaus até os dias de hoje. Ou então o Bill estava mentindo, né? Tem essa possibilidade aí também. Mas se a teoria de que ainda existe um titã vivo até hoje estiver certa, ela com certeza daria um ótimo enredo para um possível epílogo de Del House. Imagina, Luz, em busca do último titã. Fica a dica, dizem. Me contrata. Eu queria desenvolver melhor as teorias e trazer cada uma em um vídeo diferente, mas não tem muito o que aprofundar nelas. Então eu resolvi trazer todas elas juntas em um vídeo só. Mas enfim, espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você conhece o YouTube, você sabe da importância que o seu like e sua inscrição tem pra mim. Se puder compartilhar o vídeo, comentar alguma coisa aqui embaixo também seria de grande ajuda. Muito obrigado por me ouvir, mas por hoje eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.